O Som da Queda, filme alemão premiado em Cannes, filme da Alemanha para o próximo Oscar, um dos filmes fortes para a categoria de filme internacional, filme dirigido pela Masha Szylinski, é um filme insuportável, e eu vou comentar um pouco mais com vocês sobre ele, para além apenas de ser um filme realmente bem difícil, bem complicado de assistir, apesar de ser um filme com algumas ideias e alguns momentos muito bons, mas que se perdem muito, se diluem muito nessas 2 horas e meia. Eu não sou de reclamar de duração de filme, muito pelo contrário, a maioria dos filmes que eu mais gosto são filmes longos, mas aqui falta justamente essa capacidade de você conseguir continuar transmitindo essas sensações durante essa longa duração, que nem é uma duração tão longa assim, mas ainda assim aqui o peso é muito grande. Essa atmosfera que é muito bem construída inicialmente, ela não consegue se sustentar durante todo esse tempo. O tema que vai ser abordado, ele tem que ficar se reforçando, até perder um pouco o interesse, porque as personagens aqui, elas não são construídas. Eu não vou nem dizer que elas não são bem construídas, elas não são construídas, porque são personagens que elas são apenas figuras para estar em cenas, figuras insossas, figuras meio que a maioria delas sem qualquer tipo de característica, só para reforçar esse tema central do filme. Então vai ser justamente o filme que vai explorar aquele espaço específico, e aí por isso que eu gosto bastante do começo, né? O começo ele transmite muito essa sensação meio fantasmagórica. É um filme que tá falando sobre a morte o tempo inteiro, então a gente vê de início aqueles planos sequências dentro da casa. O trabalho de fotografia é muito bom, né? Então usa muito do claro e escuro, do claro e do escuro ali dentro, e a gente vê aquelas crianças espreitando e vendo pela porta. Então muito desse lance da observação daquele mundo terrível de alguma forma, mas pelo olhar daquelas crianças, sobretudo da Alma, né, daquela menininha, que pra mim é a melhor personagem do filme, mas ela não aparece tanto assim depois. Além, claro, dessa lógica de uma câmera que muitas vezes é percebida, né, então é quase como se tivesse o fantasma da morte pairando ali dentro daquela família, dentro daquela casa, e se usa até do som da câmera muitas vezes, quase como se aquelas personagens estivessem percebendo aquela presença fantasmagórica ali presente. Então, quando o filme vai inicialmente trabalhar essa dinâmica quase que de uma lógica de terror e de observação acima de tudo, essa ideia toda de um lugar fadado à morte e fadado posteriormente a gerações e gerações e gerações de mulheres passando por situações parecidas, ou essas mulheres enfrentando todas essas situações em cada uma dessas épocas do ano. É interessante essa ideia, e o começo eu acho que se resolve muito bem nesse sentido.